Você vai aprender agora todo o passo a passo da costura desta linda saia que eu modelei e coloquei no vídeo anterior. Eu vou ensinar agora como que vocês devem calcular a quantidade de tecido que precisarão usar para confeccionar essa saia. Vocês vão fazer o seguinte, vão pegar aqui a altura, o comprimento da saia, no meu caso é 64, e vão somar com a altura do cós, 12. Então, 64 mais 12, no meu caso aqui, dá 76. Então, com 80 centímetros, eu consigo cortar essa saia. É o que eu vou usar para cortar a minha peça. Se você usa P e M, essa quantidade aqui de tecido, 80 centímetros, com essa altura, com esse comprimento, é suficiente. Se você veste G e GG, você vai ter que calcular se a largura do tecido, ou seja, de uma orelha a outra, dá para você cortar frente e costas da saia. Se der para cortar frente e costas, com 80 centímetros, se você veste G e GG, você vai conseguir cortar também. Caso você não consiga cortar frente e costas, usando a largura do tecido, de uma orelha a outra, então você vai ter que comprar duas alturas, supondo que você vista G e GG e precise de duas alturas, 64 vezes 2. Se você fizer a saia no mesmo comprimento da minha, dá 1,28 m. Com 12 de cós, de altura, né, de cós, dá 1,40 m. Mas, reforçando, é só se você não conseguir cortar frente e costas na largura do tecido, ok? Então, vamos lá para o corte agora. Eu já posicionei aqui o molde da frente sobre o tecido dobrado. Observem que aqui está na dobra do tecido, meio frente, aqui tem dobra do tecido. Eu vou até pegar aqui meu lápis para colocar a dobra do tecido. Dobra do tecido, DT. E eu vou usar aqui uma malha aveludada. Talvez você agora se pergunte, malha aveludada para um corte de uma peça em alfaiataria? Bem, mas essa malha aqui, ela tem pouquíssimo elastano, ó, pouquíssimo. E a textura é uma textura aveludada que remete às peças de alfaiataria. Ela tem uma elasticidade até menor do que um brim com elastano, do que uma sarja com elastano. É muito pouca mesmo a elasticidade dessa malha. E a textura é uma textura de modelagem plana do tecido aqui no lado direito. Vocês podem também cortar essa saia reta ou lápis, conforme aí vocês interpretem. Vocês podem cortar no brim, na sarja, podem usar o linho, podem usar o Oxford, podem usar também um crepe de alfaiataria. Tecidos aí apropriados para a alfaiataria, e hoje há um leque de tecidos de alfaiataria com um toque aí de elasticidade, por conta do elastano na composição. Então, vamos aqui para o corte. Começar aqui cortando a frente. Cortei a frente da saia, na dobra do tecido e o fio reto nessa posição, porque aqui eu tenho a orelha do tecido, né, para a lateral. Agora, eu vou cortar as costas da saia. Já posicionei o molde sobre o tecido. Eu vou começar o corte. Aqui, como é o meio costa, eu posso cortar. É onde eu vou colocar o zíper. Pronto. Vamos marcar a lasca ou a fenda e também a pence. Aí eu vou usar uma carretilha e o papel carbono. Coloco o papel carbono aqui
Aqui é o lado direito da peça e esse aqui é o avesso, onde eu vou marcar as pences, usando a carretilha. Vocês provavelmente não vão conseguir visualizar, mas eu visualizo. Vou passar um giz para que vocês possam ver. Vou passar aqui o giz, só para que vocês possam ver o traçado da pence. Pronto. Para ficar bem vivo aí para vocês. Mesmo que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui, nesse lado da pence. Só para que vocês vejam que o carbono transfere mesmo, é porque é vermelho e o tecido é marrom, né? O carbono é vermelho, o tecido marrom aí dificulta a visualização no vídeo. E agora eu vou marcar o local aqui da nossa lasca, onde ela deve começar, né? Começa aqui a lasca. Ou a fenda. Pronto. Marquei com giz. Agora eu vou tirar e vou cortar o cós. Agora eu vou cortar o cós reto da nossa saia. Observem que ele está posicionado no fio reto, sobre o fio reto aqui, né, na direção do fio reto. E aqui eu tenho a orelha do tecido, pra cá. Eu coloquei na dobra do tecido, porque o cós está também na dobra do papel. Aqui eu vou só refilar. Porque a dificuldade aqui é cortar para que vocês possam enxergar. E eu não posso mover muito o tecido. Mas aqui eu vou refilando para deixar o cós todo certinho. Pronto. Então, o cós está cortado no fio reto e a elasticidade é, ó, para a lateral, a elasticidade do tecido. Quando eu for costurar esse cós na peça, eu dobro no meio. Aí, costuro na cintura da saia. Pronto, agora vamos para a costura. Eu estou aqui com todas as partes da saia, cós, costas, frente, e vou começar o processo da costura. Primeira coisa que é necessário fazer é fechar as pences das costas. Aí, conforme o andamento da costura, eu vou explicitando aí para vocês o passo a passo, tá bom? Lá na máquina. Vamos lá para a máquina agora. Vou iniciar agora o fechamento das pences das costas. Retrocesso. Quando eu for chegando aqui, nesse alfinete, eu vou afunilando ainda mais essa costura a ponto dela ficar bem aqui na beiradinha do tecido. Aí você vê se é possível você dar um retrocesso. Pronto. Caso você não consiga dar o retrocesso, porque ficou muito pertinho aqui da borda do tecido, aí você dá um nozinho. O ideal é que fique bem pertinho mesmo. Aí você dá um nozinho aqui. Pronto. Dei um nozinho.
Corto o excesso de linha. E tá aqui a pence de um lado das costas, né? Vou fazer agora a pence do outro lado. Resultado da outra pence. Esse tecido aqui, ele desfia pouco, mas ainda assim eu vou fazer o acabamento no overlock logo. Agora eu vou passar aqui no overlock o cós, todas as laterais da saia, assim como também a barra. Pronto, eu já fiz aqui as costuras de overlock, agora vou para a máquina reta, para fechar a saia. Eu estou aqui com a saia, com as laterais já alfinetadas, e um detalhe, como é que eu sei qual é a lateral das costas? Por conta dessa marcação aqui que eu fiz para fazer a fenda, né, a lasca das costas. Essa fenda aqui, ela vai ficar no meio das costas. Então, eu sei que se isso daqui fica no meio das costas, a fenda, as laterais, obviamente, da saia, costas, são essas daqui, né, que eu alfinetei. Então, vamos lá agora para a costura dessas laterais. No ponto reto, com 1 centímetro de margem de costura. Retrocesso. Retrocesso no final. Vou fechar agora a outra lateral. Pronto. Fechei as laterais da saia e agora eu vou alfinetar o cós. E vou passar também uma costura reta. Aqui eu estou com a saia, com as laterais já fechadas. E eu também já alfinetei o cós. E um detalhe aqui sobre esse alfinetamento que é importante eu mencionar para vocês. Comecem a alfinetar pelo meio da frente. Aí, do meio da frente é que você vai seguindo o alfinetamento até chegar ao meio das costas, entenderam? Casou tudo direitinho, olha, o cós. E quanto às costuras aqui nas laterais, olha, tudo batendo direitinho.
bem direitinho. Agora, vamos lá costurar esse cós e depois aplicar o zíper e fechar também o meio das costas, ok? Aí, para finalizar, nós faremos a barra da saia. Vou fazer agora a costura, ponto reto, aqui, aplicando o cós na cintura da saia. Retrocesso. Um detalhe importante que eu quero que vocês observem, quando vocês forem realizar essa costura aqui, aplicando o cós na cintura da saia, alfinetem as costuras para o lado, assim. Retrocesso no final também. Vou mostrar aqui o resultado para vocês e também explicar como é que nós vamos fechar a lateral e aplicar o zíper nas costas. Eu vou explicar agora para vocês como é que nós podemos aplicar o zíper comum na saia. Então, vejam, aqui eu coloquei direito do zíper com direito da saia. De um dos lados aqui da saia, aqui eu tenho o meio das costas da saia. Então, eu coloquei direito do zíper com direito da saia. Eu primeiro alfinetei, depois que eu alfinetei, eu alinhavei de cima a baixo. Esse metalzinho aqui, eu coloco bem rente a margenzinha, a borda do cós, certo? Bem rente, para o lado direito. Não é para o avesso, é para o lado direito. Então, mesmo que eu fiz aqui, eu vou fazer do outro lado. Outro detalhe importante é que vocês precisam colocar o zíper considerando a margem de costura que vocês colocaram no molde. Eu coloquei 1,5 cm, lembram? Só que o meu tecido aqui, ele tem um pouquinho de elastano. Então, eu dei de margem de costura aqui 2 centímetros, por conta do elastano que existe no tecido. Então, agora, eu vou fazer o mesmo que eu fiz aqui nesse outro lado da saia, que é o meio das costas. Vou alfinetar e depois alinhavar. Eu vou mostrar aqui o passo a passo do alfinetamento e alinhavo do zíper no meio aqui das costas. Vamos lá, começando aqui a alfinetar. Primeira coisa é identificar a margem de costura. 2 centímetros de margem de costura, então começa a alfinetar considerando esses 2 centímetros de distância do zíper da margem aqui do tecido, da borda. Esse metalzinho do zíper deve ficar coladinho aqui a borda do cós. Começa a alfinetar aqui. Pronto. Vou observando se realmente eu tenho aqui os 2 centímetros de margem de costura. Tenho que colocar um pouquinho mais. Pronto. Aí, aqui eu vou prosseguir com o alfinetamento. Pronto, eu já alfinetei. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou alinhavar. Mas antes, eu vou conferir aqui os 2 centímetros de margem de costura.
Se por acaso eu tiver que reajustar, eu reajusto antes do alinhavo. Agora eu vou começar a alinhavar. Eu preciso fazer esse alinhavo bem próximo do dentinho do zíper, ou dos dentinhos do zíper. Pronto, aqui eu concluí o alinhavo. E já posso retirar os alfinetes. Então, observem. Quando eu fechar o zíper, eu vou ter esse resultado. Olha, a costura tá batendo bem direitinho. E o resultado que eu vou ter é esse daqui. Agora eu vou lá na máquina e vou passar a costura reta. Começar agora a costurar o zíper na saia. Eu troquei aqui o meu pé calcador. Esse aqui é mais apropriado para zíper. Aí você observa se a sua máquina oferece também esse recurso. Se não, dá para aplicar o zíper com o outro pé calcador. Eu já apliquei também. Então, vamos lá. Começa com o retrocesso. E observe que a costura vai ficando bem próxima aos dentinhos do zíper. Quando eu chegar bem aqui, eu dou um retrocesso. Mesmo que eu fiz num lado, vou fazer no outro lado da saia. Agora, começar a costura da outra bandinha do zíper no outro lado da saia, do meio das costas. Retrocesso. Retrocesso no final. E tá aqui o resultado, ó. Costurazinha batendo, o zíper bem colocadinho. Agora eu vou fazer o quê? Vou fechar o meio das costas. Passar uma costura reta daqui, de onde eu concluí a colocação do zíper, até aqui, onde eu marquei a fenda, a abertura que vai ter aqui atrás, ok? Então, a costura reta tem que vir até aqui, certo? Não pode ultrapassar essa marcação aqui, porque aqui vai ficar abertinho. Vou fazer essa costura reta agora. Vou trocar o pé calcador, colocar o outro e vou fazer essa costura reta. Eu vou fechar agora o meio das costas. Já coloquei aqui os alfinetes. Marquei levemente aqui com giz, só para eu ter uma referência de onde eu devo passar a costura reta. E um detalhe, olha, o final da costura do zíper tá bem aqui. Eu subo 1 centímetrozinho acima desse finalzinho da costura. Aí começa a costura reta a partir desse 1 centímetro acima.
do final da costura do zíper. Faço o retrocesso. A minha costura reta só pode vir até aqui, que é onde começa a abertura aqui no meio das costas. Retrocesso. Pronto, concluí o fechamento da saia. No meio, costas. Agora, o que é que eu vou fazer? Vou fazer aqui o acabamento referente a essa aberturazinha aqui nas costas. E depois vou fazer a barra. Agora, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma costura de reforço bem aqui aonde começa a minha lasca. No meio das costas, essa abertura aqui no meio das costas. Observem como a saia está posicionada. Aqui é o meio das costas, aqui eu tenho um zíper, ó. Aqui é o meio das costas. Então, eu tenho um lado das costas para cá e um outro lado das costas para cá. Aí, eu faço essa costura de reforço bem aqui, onde começa a abertura das costas, ou a lasca. Pronto. Eu vou mostrar aqui pra vocês como é que fica essa costurinha de reforço, ó. Bem aqui, ó. Onde começa a abertura, certo? Agora, o que é que eu vou fazer? A barra. Aqui está a saia com o zíper já aplicado. Depois eu vou fazer o acabamento aqui, dar os últimos retoques. E também a fenda ou lasca, aqui onde eu moro, no Nordeste, a gente costuma chamar também isso aqui de lascão nas costas. Mas eu acredito que a maioria conhece por fenda. Então, tá aqui uma fenda no meio das costas. E agora falta o quê? Apenas o acabamento aqui da barra ou bainha. Eu havia dito para vocês que eu ia fazer um acabamento, aqui uma barra, uma bainha no caso também, pode ser assim denominado, de 3 centímetros. Mas eu experimentei a saia e eu acho que 1 centímetro vai ficar melhor, porque aí não vai ficar acima do meu joelho. Próxima saia que eu for fazer reta, eu já vou colocar com mais centímetros na barra, a mais. Eu coloquei aqui só 3, na próxima eu vou colocar no mínimo 7 centímetros, para poder fazer uma barra ou uma bainha de 3 centímetros. Então, aqui eu vou fazer a bainha, como já mencionei, de 1 centímetro. Vou agora para a máquina, vou alfinetar direitinho aqui, vocês já sabem como eu faço isso, né? Se vocês quiserem, para quem é iniciante, pode também, além do alfinetamento, depois alinhavar e passa a costura no ponto reto aqui. Vamos lá para esse último passo, aí depois eu mostro a saia toda concluída, com os acabamentos internos, ok? Tudo bonitinho aí para vocês, eu vou mostrar. Eu alfinetei aqui a barra para poder realizar a costura no ponto reto. Como eu disse, vocês podem alinhavar, caso vocês queiram. E eu quero mostrar um detalhe aqui onde fica a fenda. Como é que vocês devem proceder, olha. Para poder o acabamento ficar bem bonitinho. Vocês vão fazer o seguinte, vão dobrar essa pontinha para dentro. Ó, depois que você dobra para dentro a pontinha, é que vocês fazem a dobra da barra. Aí alfineta. E aqui onde há o encontro das costuras, vocês colocam uma costura para um lado e uma costura para o outro lado. E alfineta também. Agora eu vou concluir aqui o alfinetamento. Eu vou conferir aqui se isso aqui tá bem alinhadozinho. Vou conferir. Agora está. E eu vou começar aqui
pela fenda. Eu vou passar uma costurazinha reta aqui na fenda, tanto aqui como na outra fenda. Aí depois que eu fizer essa costura, como se fosse uma costura de segurança, é que eu vou dar continuidade ao acabamento da barra. Pronto, aí eu fiz aqui essa costura de segurança, para garantir que aqui no acabamento, onde fica a fenda, eu tenha um bom resultado. E eu vou agora para a outra fenda. Agora que eu já fiz a costura de segurança, no local onde ficam as fendas, eu vou dar continuidade à costura reta aqui na barra. Aí eu enfio aqui a agulha no tecido, para continuar a costura exatamente onde se encontra a costura de segurança, que eu já iniciei. Eu coloquei a saia pra cá e comecei a costura por esse lado para que vocês possam visualizar melhor o acabamento. Se eu tivesse colocado a saia pra cá, ia dificultar a visualização de vocês. Agora eu estou aqui bem próximo à costura de segurança aqui. Aí eu vou colocando aqui a agulha no tecido, para ter certeza, garantir que eu vou colocar uma costura sobre a outra. Pronto. Eu concluí aqui o acabamento da barra e vou mostrar o resultado final para vocês. A saia reta está concluída e eu vou mostrar aqui os acabamentos para vocês. Primeiro, a bainha. Tudo retinho. Aqui atrás, as costuras batendo direitinho, olha. Que é importante, né, para o acabamento, que essas costuras batam. A fenda, o zíper. Vou tirar aqui essa pontinha de linha. O zíper. Aqui, olha, as costuras aqui também batendo. Costura batendo com costura. As pences. Cós aqui bem aplicado também. Aqui na frente, olha. Ela vestiu super bem, eu já experimentei. Como eu falei pra vocês, eu não considero uma saia lápis porque ela funila muito pouco aqui na barra. Agora, se eu tivesse entrado 3 centímetros na lateral e 3 centímetros no meio costas, aí sim ela ficaria totalmente saia lápis. Mas se aproxima de uma lápis, com certeza, esse modelo aqui, com essa entrada de 2 centímetros. Vou mostrar também aqui pra vocês a parte interna. Aqui as costuras. Todo o acabamento, eu coloco 1 centímetro de margem de costura nas laterais, mas vocês podem colocar 2 centímetros, caso queiram. Aqui no zíper, ó como foi que ficou. Um detalhe aqui, eu prendi aquele restinho de zíper que sobra aqui
no acabamento da parte interna da saia. Observem, ó, tá presinho aqui. Aí na frente, a gente não vê nenhuma sobra de zíper, muito menos de tecido. O zíper colocadinho, bem assentado, e é isso. Nossa saia está pronta. E eu simplesmente amei o resultado dessa saia. Ela ficou muito bonita. Caimento excelente e um acabamento magnífico, perfeito.